Amém. Graças a Deus, teremos agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra, de dizer ao Senhor também que queremos a transformação que vem da palavra, queremos ser transformados. E hoje, dia da Bíblia, né, que nós lembramos na EBD, e sabemos o quanto é importante, não somente como igreja presbiteriana, que tem um zelo pela palavra, mas por crentes, né? Sabemos que isso é algo inerente a todo crente, ser alguém que anseia pela leitura e pela orientação e direção de Deus através da palavra. Eu queria passar um vídeo, tudo ok? Vamos passar o vídeo antes da palavra. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Eu vou contar pra todo mundo. Não será só Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito! Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Espera um pouco. Contou a ela? E ela pode contar aos outros? Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O senhor contou a ela quem é? Então isso significa? Significa que vamos ficar alguns dias aqui. Faz muito tempo que semeiam, mas agora os campos estão prontos para a colheita. Espera um pouco. Chegou a hora? Vamos. Isso! Falar no final, a colheita, né, começou, está pronta, os campos estão prontos para a colheita. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter acampamento do carnaval, que vai ser sobre a colheita, mas já queria adiantar nesse tema, falando sobre a terra fértil, sobre a colheita, também trazendo um pouco deste diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 4, dos versículos 27 a 39. João, capítulo 4, os versículos 27 a 39. João, capítulo 4, versículos 27 a 39, diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Lhes declarou: a minha comida consiste em fazer... Eu pulei uma linha. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso a ela. E nós queremos ter acesso não somente ao entendimento intelectual da Tua palavra, mas queremos ter acesso ao entendimento do olhar que o Teu Santo Espírito nos trará a respeito da Tua palavra. Por isso nós te pedimos iluminação, te pedimos direção e te pedimos, ó Pai, que venha nos marcar com o poder da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos então que há esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e não me prolongando muito neste momento, mas sim no que Jesus vai falar depois. Eu só brevemente falo sobre essa situação, que Jesus quebra totalmente os paradigmas quando fala com uma mulher, ainda sendo samaritana, que era de Samaria, uma região que era resultado de uma mistura, inclusive de judeus, mas também de outros povos, e portanto eles eram considerados como se fossem doentes pelos judeus. Eles eram estranhos, eles eram alguém para se afastar, mas Jesus conversa com uma mulher, ainda sendo samaritana, e ensina ela a respeito de adoração, e também traz ali um momento onde os discípulos que chegam depois, como nós vimos, acabam aprendendo a respeito desta colheita, a respeito desta mensagem que a mulher samaritana leva adiante para Samaria e que dá frutos de pessoas que vão até Jesus através do que a mulher samaritana havia falado e acabam tendo uma experiência, vendo mesmo o Mestre, vendo Jesus como realmente o Messias. Eu queria até te perguntar nesse sentido, você tem percebido, você tem visto as terras férteis, você tem levantado os seus olhos para ver os campos que estão maduros para a colheita? Talvez um campo seja o seu trabalho, talvez um campo seja a sua casa, talvez um campo seja a sua família, talvez um campo seja alguém que Deus vai colocar no meio do seu caminho nessa semana. Talvez você trabalhe com o público, talvez Deus vai colocar alguém nessa semana que faz parte desse campo, faz parte desta provável colheita. Muitas vezes nós recebemos de Deus todo domingo, conhecemos a palavra todo domingo, vamos enchendo a nossa mochila, mas seguimos como se estivéssemos caminhando num campo pronto para frutificar, mas seguimos reto, guardando tudo aquilo que a gente tem aprendido na mochila. Mas o Jesus está nos ensinando neste momento, ensinando os discípulos, levantem os olhos, abram os olhos e vejam os campos, vejam que há muitas colheitas prontas, há muitas pessoas que precisam da mensagem do Evangelho. Deus falou ao meu coração nesse texto também, numa conversa com um afegão, porque conversando com ele eu perguntei a respeito dos países que estão do lado do Afeganistão. Para quem não sabe, nós estamos acolhendo alguns afegãos para tomarem banho aqui na igreja. E conversando com eles, eu perguntei por que eles não vão em países próximos, que eles vêm para o Brasil. E o afegão falou sobre o Irã, por exemplo, que é um país que é ao lado do Afeganistão. E ele falou que é um povo que os vê como doentes. Ele usou esse termo, doentes. E eles falaram que eles encontraram no Brasil um povo amável e gentil.
E aí eu falei para ele que ainda mais sendo igreja, né, eu quero que isso ainda seja maior, que nós sejamos esse povo amável e que eles vejam, e ainda não sabem, né, mas que eles venham a perceber o amor de Deus, o amor do Senhor como realmente a característica do povo que de fato conhece, que é conhecido, né, como a palavra de Deus diz, pelo amor, os discípulos. Mas isso me levou a pensar, porque muitas vezes nós podemos ter pessoas dentro do nosso convívio social que tratamos como pessoas que são incapazes de fazer parte dessa colheita. Nós, às vezes, pensamos que por causa de um histórico, há pessoas que não podem fazer parte dessa colheita. Mas olha o que Jesus fez com essa mulher, olha o que Jesus ensina com essa mulher. Talvez você tenha alguém que você pense agora neste momento e ache que essa pessoa é improvável diante de Deus de fazer parte da colheita. Mas eu gostaria de falar nessa noite justamente o que é essa colheita, o que é essa semeadura, o que é e como nós podemos vivenciar isso que Jesus fala, ir aos campos, porque a colheita, o campo está pronto para colher, né? A colheita já está pronta para ser feita. É interessante nós falarmos sobre o que traz esse diálogo de Jesus também com a mulher samaritana lá para Samaria. A palavra mostra que muitos ali foram alcançados, e lá em Atos, lá no capítulo 8, lá para frente de Atos, há um momento em que Filipe passa pela cidade de Samaria, e lá fala que Filipe foi à cidade de Samaria, provavelmente a mesma cidade que era a cidade dessa mulher, e ali diz que as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. As multidões davam atenção a Filipe depois de muito tempo da mulher samaritana. O que isso quer dizer? Que isso talvez seja até um fruto daquele diálogo, daquele momento, daquela quebra de paradigma de Jesus, aquela quebra de falar com uma mulher, daquela quebra de falar com uma samaritana, daquela quebra de sair daquele bloqueio de que essa pessoa é uma pessoa improvável diante de Deus. Jesus fala com a mulher samaritana e ela traz pessoas de Samaria, e depois Filipe vai lá na frente para Samaria e ainda podemos ver multidões ouvindo Filipe, talvez também porque o evangelho chegou a Samaria através desta ocasião. Por isso, precisamos, novamente eu falo, precisamos lembrar disso. Abra os olhos, levante os olhos, porque a colheita está pronta. Mas nós somos então semeadores? Foi a mulher samaritana a semeadora? Nós, sim, temos uma participação na semeadura, mas a semente já foi lançada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 12, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Este texto está se referindo ao grão, né, do trigo, que quando morre e cai na terra, aí dá fruto, representando a obra de Cristo Jesus na cruz, morrendo e dando fruto. A semeadura é feita completamente na obra do Evangelho, onde Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou, e a semeadura já está feita. O que Deus nos dá é a oportunidade de participar da semeadura. Então é Jesus quem traz, é Jesus quem faz, é Deus quem escolhe os seus, é Deus quem derrama do Espírito, que faz as pessoas terem convencimento do pecado. É Deus quem faz as pessoas perceberem o amor dEle. É Deus quem faz, e Ele é soberano para isso, no tempo certo, as pessoas darem frutos de salvação, darem o fruto do Espírito Santo. Mas a nós cabe participar da colheita, ter a alegria de participar da colheita, porque Jesus morreu e produz fruto. Mas a seara, como lemos em Lucas, capítulo 10, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aqueles que participam da colheita e querem ter a alegria de participar da colheita são poucos. A seara é grande. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores
para a sua seara. E seara significa um campo semeado. É o significado de seara, um campo semeado. Jesus semeou os campos. Jesus semeou com seu sacrifício na cruz. Este é o Evangelho, os campos estão semeados. Nós não podemos continuar andando direto nesses campos com as nossas mochilas cheias de semente, cheias de conhecimento de quem Jesus é, mas nos esquecendo ou não dando a importância devida de levarmos a mensagem do Evangelho para que essa dê frutos. Vejam que essa mulher samaritana, ela levou pessoas até Jesus. As pessoas quiseram lá se aproximar de Cristo. Nós vemos lá em João mesmo, capítulo 4, que nós lemos, mas um pouco à frente. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ali ficou 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabe o que isso quer dizer? Você vai trazer pessoas. Você pode levar a mensagem para pessoas, mas elas virão. Essas que serão parte da colheita virão e verão Jesus. Elas virão e terão que ter uma experiência com Jesus. Elas virão e terão que ver e testificar o seu testemunho, a sua mensagem. Mas coube à mulher samaritana levar e falar com aquela alegria. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Ele é o Messias. Ele falou comigo. Ela estava lá ao meio-dia, porque era um momento improvável para ela estar tirando a água. Ela estava naquele horário justamente para não ter as outras mulheres que iam mais cedo. Porque ela tinha realmente um bloqueio social, justamente conhecendo seus atos pecaminosos, que Jesus coloca às claras quando fala que ela tinha vários maridos. Mas Jesus, através dessa quebra de protocolo, quebra essa barreira, e antes a mulher que estava se afastando da sociedade, ela vai correndo para ela. A mulher que estava se afastando de qualquer convívio social, ela vai para trás do convívio social. Sabe por quê? Porque antes ela estava na escuridão dos seus pecados. Mas quando Jesus faz ali com que ela tenha dessa boa colheita e seja semeada pelas palavras de Cristo, dizendo que Ele era a água viva, dizendo que Ele era o Messias de fato, mostrando que Ele era o Messias, ela passa de alguém que queria se afastar da sociedade para alguém que quis ir para a sociedade, para Samaria, para falar daquilo que ela tinha visto. Portanto, não há possibilidade, nós não podemos ser aqueles que querem se afastar dos outros. Nós precisamos ser aqueles que têm consciência que nós somos parte dessa colheita de Deus já agora. Você está aqui, você é parte dessa colheita de Deus. Jesus semeou no Evangelho, Jesus semeou com a vida de Cristo, morrendo em nosso favor, e você é parte da colheita. Portanto, não se afaste e leve à frente o seu testemunho, para que outras pessoas também queiram ver Jesus e fazer parte da colheita. Quem sabe você não seja dessa forma também uma pessoa que vai levar multidões, porque uma vai levando para outra e para outra para outra, de repente o ambiente todo está sendo transformado, porque os campos estão prontos, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores que vão entender e que vão seguir e que vão participar dessa colheita. Nossa missão é falar para aqueles que até às vezes já ouviram falar de Jesus, até mesmo, mas também falar para que eles venham ver o que Jesus fez na minha vida, venham ver o que Jesus fez, venham ver o milagre de Deus na minha vida, venham ver o poder de salvação que Deus fez na minha vida. Eu estava lendo o testemunho que um pastor fala a respeito de um homem que foi evangelizado e que se converteu na igreja dele. Ele fala que aquele homem bebia e batia na mulher, e ele quebrava todos os móveis da casa, bêbado. Aí ele se converteu, e ele estava naquele pós-conversão, todo
intenso, né, na busca para com Deus. E acontece que depois, neste momento, há um testemunho que ele fala, ele era um mineiro, ele trabalhava numa mina. Então, o pessoal lá da mina vai lá e fala para ele: você acredita que Jesus transformou água em vinho? Este homem que foi convertido testemunhou. Chegaram lá na mina: você acredita que Jesus transformou água em vinho? Ele falou: olha, se ele transformou água em vinho, eu não sei. Eu só sei que na minha casa a cerveja virou móvel. Porque ele parou de beber e ele comprou móveis novos, e ele não mais bebendo começou a ter móveis e começou a ter uma vida transformada. Irmãos, conte o seu milagre. Conte o que Deus fez na sua vida. Evangelizar, proclamar a mensagem, não é resultado de um curso de 8 anos de teologia. Para você evangelizar, você não precisa saber o significado do grego, o significado do hebraico. Para você evangelizar, você precisa mostrar a sua vida. Não estou falando que essas coisas não sejam boas e necessárias, que o estudo não é bom e necessário. Mas nós não podemos colocar condições para evangelizar. Nós precisamos acreditar nesse poder salvador de Deus. Nós mesmos que estamos aqui muitas vezes anos e anos na igreja, mas alguém faz algo ruim para nós, a gente não acredita que a graça de Deus pode alcançar essa pessoa. Pensa naquela pessoa que talvez até você sempre fale: nossa, a pessoa é ruim, viu? Pessoa ruim, essa pessoa não muda não. Não muda não. Você não acredita na graça transformadora de Deus? Você não acredita no poder salvador de Deus? Por isso, antes de falar mal de alguém, antes de falar que a pessoa não tem jeito, lembre-se dessa mulher samaritana. E lembre-se que você foi um resultado dessa colheita. Quem somos nós? Quem somos nós, diferentemente de outras pessoas? Nós na verdade, estamos na mesma posição de precisar de Cristo, precisar dessa graça transformadora. Nós estamos todos na mesma posição nesta colheita, de sermos alvo do amor de Deus, de sermos alvos dessa cruz, dessa transformação que vem, desse poder salvador de Deus, para que nós possamos depois fluir este rio de água viva que vem sobre nós em Cristo Jesus. Por isso, não pense que aquela pessoa vai ser sempre a mesma pessoa. Mas ela me fez muito mal e eu sempre lembro, mas toda vez que eu lembro eu não consigo perdoar, eu não consigo. E eu sei, nós estávamos até conversando hoje de manhã, como é difícil perdoar, como é difícil muitas vezes acreditar nas pessoas. Às vezes até pode parecer ingenuidade. Eu vou acreditar em fulano, olha o que ele fez, olha como ele é. Mas abre os seus olhos, olhe os campos, olhe e pense que não é você que vai semear, que a semente já foi lançada. Nós precisamos orar e participar do processo de semeadura. Não é sobre o seu entendimento para levar a mensagem, mas é sobre Cristo Jesus dar o fruto no tempo certo. No tempo certo. E Jesus fala ali: vocês acham que precisa de 4 meses para uma colheita? Jesus fala aos discípulos neste momento. Mas Jesus estava ensinando que ali naquele momento, ele tinha feito uma colheita acontecer num piscar de olhos, numa conversa com a mulher samaritana. Então, o tempo de Deus funciona assim, a colheita de Deus funciona assim. Nós não temos um tempo certo. Continue crendo, continue fazendo com que a sua mensagem seja levada, transmitida para as pessoas. Mas saiba que Deus pode fazer no piscar de olhos. Assim como também pode colher no tempo certo, no tempo que Ele tem, o tempo que é o propósito dEle. Mas continue pregando, continue falando, como ali nós vemos Jesus anunciando. Continue falando para que as pessoas tenham experiência com Jesus. Há outro ponto importante, é que há uma alegria de fazer parte da colheita. É interessante que essa série, nenhuma série vai conseguir representar, obviamente, exatamente como que aconteceram os fatos bíblicos. Mas essa série mostra ali os atores muito felizes. Nós vimos uma mulher samaritana muito feliz porque ela foi alvo dessa colheita. Feliz porque a mensagem tinha chegado a ela.
Eu tenho falado sobre isso, de como nós não podemos ser um povo triste, como nós não podemos ser um povo sério diante de tamanha bênção que é ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Nós temos que prosseguir com alegria. Jesus estabeleceu ali uma diferença, uma transição para a vida daquela mulher. Tanto é que é algo muito representativo que eles até mostraram naquele momento. Que ela foi lá no poço para pegar água. Depois ela deixa o cântaro, que era o recipiente para pegar água. Ela sai correndo, porque o cântaro nem era mais importante naquele momento. Ela foi para pegar água física mesmo, a água que é vista, mas ela saiu tão saciada pela água viva, que ela deixou o cântaro. Nós estamos muitas vezes deixando de ver os olhos, de abrir os nossos olhos para os campos que estão prontos para a colheita, porque a gente está se agarrando com o cântaro. A gente está se agarrando com as coisas que nos sustentam. A gente está se agarrando com aquilo que representa o saciar da nossa sede. As coisas do nosso cotidiano, os nossos trabalhos, as nossas vidas diárias, nós estamos nos agarrando ao cântaro. Mas nós temos a água viva. Nós temos o pão que desceu do céu. Nós temos Jesus, a transformação. Ele é o milagre da sua vida. Você não precisa esperar um milagre, você é o milagre. Talvez você esteja aqui, Diego, estou orando tanto tempo por tal milagre. Você já percebeu que você orar já é um milagre? Como você oraria se não fosse o milagre de Deus na sua vida, que te levou a orar? Você orar já é fruto da colheita de Deus. Você orar já é fruto da ação do Espírito Santo, que está atuando com fé na sua vida. Será que este não é um motivo para se alegrar e para sair como a mulher samaritana? Feliz porque Ele fez, eu era um velho homem, eu era triste, eu estava na escuridão, mas hoje eu sou um novo homem. Eu sou novo, a minha família é o campo agora, a minha vida é o campo, e onde eu estiver, eu vou semear da alegria que há nesta mensagem. Lucas capítulo 2 diz, a respeito até do momento que nos remete ao Natal: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tenham medo, Jesus nasceu. E sabe que agora no Natal nós teremos muitas oportunidades, como família, na sua empresa, ou seja onde for, nós teremos oportunidades de mostrar o que é o Natal, de mostrar o que é o significado do Natal. Os campos talvez estejam lá na sua família quando você estiver nessa ceia, prontos para a colheita. Talvez seja necessário algumas palavras, poucas, sobre o que Jesus fez na sua vida. Talvez nessa ceia de Natal, nesse ano novo, nessas festas que nós teremos, você vai ter uma oportunidade de falar para alguém o que Jesus fez na sua vida. E talvez nesse momento você vai se lembrar desta colheita que está pronta. E acreditar e confiar que há pessoas que serão frutos desta mensagem. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo que deixou o cântaro, que estamos prontos para anunciar Jesus que veio a nós, com a alegria de saber que nasceu o Salvador, ou que nós encontramos o Salvador. Que isso possa ser algo relevante para a sua vida, que isso possa ser algo que te faça perceber, abrir os olhos para os campos. A gente precisa levar essa mensagem no sentido de perceber que Deus coloca pessoas na nossa vida para ouvir a mensagem. Deus colocará pessoas, talvez seja alguém bem próximo. Fale o que Jesus fez. Fale o que Jesus fez na sua vida. Percebam que aqueles samaritanos foram tão rápido ver Jesus, e depois eles quiseram tanto ficar ali com Jesus e falar, que Jesus ficou mais 2 dias para ter esse momento com eles.
que nós venhamos a falar de Cristo e que pessoas venham sedentas, querendo ficar com Jesus, querendo ter experiências com Jesus. Você é mensageiro deste evangelho. Você tem um propósito. Quando Jesus nos tira da escuridão e nos devolve para a vida, Ele mostra que tem um propósito para o que está acontecendo com você. Tem um propósito para o seu novo nascimento. Tem um propósito para tudo que Deus tem feito. Mais esse ano de 2022 que está se encerrando. Mais esse ano que vai começar 2023. Pensa em pessoas que trabalham com você, trabalham há tanto tempo com você. Pensa nas pessoas que estão à sua volta. Olhem para os campos. Novamente eu repito e reforço. Olhem para os campos. Estão prontos para que você semeie. E que assim sejamos uma igreja alegre por ver as pessoas chegando e demonstrando este grande amor, este grande testemunho. A terra está fértil. Precisamos enxergá-la. E precisamos anunciar a mensagem. Aproveite a ceia. Aproveite o final de ano. Aproveite as pontes que você vai ter neste Natal para falar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Amém. Eu vou orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu te peço, Pai, nos orienta e nos capacita, Deus, a pregar a tua mensagem e a sermos essa igreja alegre que cumpre o ID, falando a respeito do que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, o Senhor tem feito maravilhas no meio deste povo. O Senhor nos alcançou com tamanha graça, com tamanho amor. E nós queremos ser canal deste amor, ó Deus. Por isso nos ajuda, abençoa, Senhor, para que os diálogos, as conversas, o Natal, o Ano Novo, possa ser um tempo em que nós venhamos a abrir os nossos olhos para os campos que estão prontos. E que haja colheita. E nós cremos, ó Pai, que lá no novo céu, na nova terra, que lá naquela grande colheita eterna, quando o Senhor separará o joio do trigo, nós sabemos que nós estaremos lá. Nós cremos, ó Pai, na Tua mensagem e queremos ser estes que serão também a Tua colheita para a eternidade. A Tua colheita, ó Pai, para viver todos os dias contigo, ó Pai, por todo o tempo, glorificando o Teu santo nome. Ó Pai, derrama este amor e derrama sobre nós esse senso de compromisso nessa noite, ó Pai. Compromisso de levar a mensagem, compromisso, ó Deus, de aproveitarmos e pregarmos, como Paulo diz a Timóteo, em tempo e fora de tempo. Para que as pessoas recebam de Ti a salvação e para que Cristo continue nascendo na vida de todo pecador, a começar de nós e também daqueles que estão à nossa volta e precisam desta mensagem. Nós oramos e Te agradecemos porque somos também alcançados por este amor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.